Então, pessoal, nós estamos agora na aula número 2 do módulo 4, que trata da inteligência emocional. Nós já viemos, através daquela apresentação, das características principais da inteligência emocional, onde nós detalhamos o autoconhecimento, a empatia, a sociabilidade. Então, aquelas características que nós temos que crescer e desenvolver. Aqui nós vamos ver como é que é o mecanismo de funcionamento da ativação das nossas emoções para podermos trabalhar melhor em termos de otimizar as nossas emoções para conseguir esse equilíbrio, para conseguir essa empatia, para conseguir essa sociabilidade, para conseguir essa autonomia ou automotivação. Então, a inteligência emocional, ela tem algo a ver com os controles que nós temos de nós mesmos. Eu li tempos atrás, no Reader's Digest, uma pequena história, eu até coloquei aqui, uma árvore e a expressão que utilizava uma pessoa, que eu quase não rego para que lance raízes profundas. E era a história de um rapaz que quando era pequeno, vivia perto de uma vizinhança, e entre eles tinha um médico, o Sr. Dr. Gibbs. Essa pessoa cuidava do seu jardim, plantava árvores e cuidava da grama. E ele tinha uma técnica. Qual que era a técnica? Era rezar pouco para que essas plantas e as árvores descessem mais profundamente as raízes e se arraigassem na terra para buscar, por conta própria, os nutrientes necessários para o seu crescimento. E ele ficava pensando, passado um tempo ele foi visitar, ele já tinha mudado daquela cidade. Quando voltou, ele viu que as árvores que ele tinha plantado já tinham deixado de existir, desapareceram. Enquanto aquelas plantadas pelo Dr. Gibbs, usando essa técnica de eu quase não arrego para que lance raízes profundas, foram aquelas que arraigaram mais profundamente, permaneceram e suportaram intempéries, suportaram, no caso do país, nos Estados Unidos, aquelas nevascas, enfim, tufões, etc. Então, a excelência pessoal exige essas convicções fortes que norteiam e determinam o nosso modo de agir, que não estejam, vamos dizer, condicionados às circunstâncias. Nós temos que ter objetivos claros, e as circunstâncias, evidentemente, elas vão podem alterar o nosso comportamento, mas nós não podemos estar fundamentalmente alterados pelas circunstâncias. Nós temos que ter os nossos objetivos como aquele barco à vela, que mantém a sua posição em direção ao porto, independentemente das circunstâncias, vai posicionando a vela em função da mudança dos ventos para conseguir, ainda que haja variações, mudanças pequenas de rota, vai em direção àquele porto ou àquela cidade ou àquela direção a que tinha se colocado. As árvores de planície, que não têm tantas intempéries, ventos, que prejudiquem o seu crescimento, são mais débeis que as árvores de montanha. Então, pensarmos em árvores de montanha, que suportam grandes ventanias e sustentam grande carga, por vezes, de neve, etc., são muito mais robustas, muito mais tenazes. E assim se forja o caráter através das boas qualidades e virtudes da tenacidade e da capacidade de resistir ou a resiliência. Então, nós temos aí um primeiro elemento importante da inteligência emocional para ser controlada por meio da vontade, por meio de um querer forte. A nossa sociedade, como está muito envolvida com muitos bens, muitas facilidades, a gente chama isso de sociedade de consumo, facilita o bem-estar. Ora, ao facilitar o bem-estar, nós temos menor capacidade de resistência à contrariedade, aos desgostos, ao desconforto. Então, poupa todo e qualquer esforço da vontade e causa o quê? O debilitamento da personalidade. Não temos nada contra o bem-estar. Aqui, então, é necessário o uso da liberdade para saber controlar. Uma pessoa que só quer tudo do bom e do melhor, na primeira contrariedade estanca e não vai para frente. O mesmo ocorre numa pequena história em que uma pessoa estava tentando dirigir-se para o alto de uma montanha, onde havia um acampamento, pegou um cavalo, e uma pessoa, antes dele começar a montar naquele cavalo, falou assim: você lembre-se, né, que o cavalo
é um animal de muita personalidade. Se você não tem firmeza, ele não vai para onde você quer ir. E como tem muita personalidade, o que aconteceu? É preciso, desde o início, ter firmeza. No caso, a história, o cara não conseguiu controlar e o animal, o cavalo, o levou para outro lugar do que ele pretendia. Então, não há domínio. Da mesma forma, não basta ter objetivos claros para onde eu quero ir se eu não tenho esse autocontrole das minhas emoções, os meus medos, as minhas angústias, as minhas ansiedades, enfim, os meus sofrimentos que afetam o meu modo de ser. Se nós temos que conduzir uma equipe, nós temos que saber de onde nós estamos indo e para onde nós vamos. Então, ter controle dos nossos estados emotivos. Esse é o ponto-chave da nossa inteligência emocional. O controle, o autodomínio, a automotivação, a empatia, o dirigir-se com foco para aqueles objetivos importantes que nós temos de vida e da atividade profissional. Então é preciso o quê? Governo. E o governo não é ir contra. Governar é orientar. Governar é coordenar. Governar é levar para o ponto ótimo. Então é preciso o governo das nossas emoções através da inteligência emocional. Vamos ver um gráfico aqui que pode nos ajudar a pensar um pouco como é que nós nos comportamos diante das situações. Primeiro, antes do gráfico, essa imagem me chamou a atenção. Há pessoas que no momento de acordar, que parece que há uma contrariedade total. Então, essa folhinha diz assim, lembre-se de que 1 minuto de cólera rouba-lhe 60 segundos de felicidade. É um modo de pensar que nós temos que, já nesse primeiro momento do nosso dia, ao levantar, pensar numa nova atividade, procurar se automotivar desde esse primeiro momento. Então, é comum encontrar pessoas que não agem, mas simplesmente reagem às circunstâncias. Pessoas que têm pouco domínio de si, então, domínio das suas emoções. Então, ao diminuir essa capacidade de reflexão e a determinação por vontade, essa capacidade de definir-se por objetivos e pelos valores, a tendência vai estar sempre, do nosso comportamento, vai ficar mais influenciada ao reino das sensações. Pois se as coisas estão gostosas, prazerosas, e se vai tudo de acordo com o que nós estamos pensando, gostando e querendo, então aí está tudo bem, o dia está tudo bom, a vida está boa. Mas aparece a primeira contrariedade em casa, com o cliente, com as dificuldades que nós temos no caminho, nós temos que encarar as dificuldades como sendo de ordinária administração, corrente. Então a pessoa tem que equilibrar o domínio de si próprio para enfrentar essas paradas, que não são tão difíceis assim. Então as pessoas que têm inteligência emocional são aquelas que acabam liderando, porque chegam mais longe, porque são capazes de resistir a esses esforços intermediários, não é? Enfim, nem 8, nem 80, mas saber resistir essas falhas, esses insucessos e saber administrar isso ao longo do tempo. Nós todos temos, eu coloquei aqui um gráfico, como se fosse um gráfico de um exame, em que temos altos e baixos. As sensações, as nossas emoções, elas sofrem altos e baixos ao longo do dia em função de possíveis contrariedades, insucessos, dificuldades concretas, coisas que não estão saindo tão bem no nosso trabalho, que temos que recuperar, retificar. Então, podemos passar de momentos de euforia para momentos de depressão, de desânimo. Se uma pessoa se deixasse levar simplesmente pelas circunstâncias, estaria entre euforia e depressão, variando conforme esse gráfico. O que nós temos que fazer? Nós temos que procurar equilibrar essa tendência de se tudo está bem, estamos animados, eufóricos, motivados. A coisa não saiu tão bem, estamos deprimidos, chateados e inativos. Para isso, é preciso um traço de uma linha corrente, uma linha que chamamos linhas de convicção, que nos leva a avançar. Segundo essa linha de convicção, vai nos ajudar a ir para frente, a caminharmos em direção a objetivos valiosos, importantes. Não digo que tem que ser uma linha reta, mas um foco.
o objetivo importante para nós atingirmos resultados. Estamos eufóricos, percebemos com a nossa prudência, com a nossa inteligência, com a inteligência emocional, que há um estado de euforia, baixamos a bola e vamos para caminhar na linha da nossa convicção, dos objetivos, dos princípios e valores. E da mesma forma, se nós estamos num estado depressivo, desanimado, porque a coisa não ocorreu como queríamos, voltamos para essa linha da convicção e continuamos andando. Então, a importância de manter, então, essa linha da convicção, que é a linha de valores, princípios, objetivos claros, e a referência de pautar as nossas atitudes através das virtudes, a prudência que nos dá a qualidade de decisão, a justiça, que é dar a cada um o que é devido, que nos faz a ser equilibrados, equânimes em relação às pessoas que nós lidamos no nosso dia a dia. A temperança ou o autodomínio necessário como inteligência emocional para caminhar em direção às nossas metas. E a fortaleza, que é tanto a capacidade de empreender como a capacidade de resistir. Então nós temos aí o nosso sistema de equilíbrio das nossas emoções. As emoções, como é que elas nascem, como é que elas surgem? Aparecem desde um primeiro momento com as nossas observações. Quando apreciamos uma determinada paisagem, um objeto, uma situação, aquilo nos aparece como bom ou como ruim. A aparência de bem ou de mal. Então, essas aparências podem nos causar já, afetar a nossa sensibilidade, que depois afetam as nossas emoções e sentimentos. Então, uma aparência de bem provoca desejo, uma aparência de mal provoca repulsa. Isso é connatural, é praticamente instintivo que ocorra isso. E do desejo ou repulsa aparece uma emoção dominante. Se eu posso ter o desejo de uma determinada coisa, eu tenho o gosto, o prazer, o interesse, a motivação. Ou a repulsa pode causar uma emoção de afastamento, de repúdio, de chateação, de desânimo, de desalento. Então, deixar-se governar simplesmente pela emoção, sentir e tomo uma atuação, deixo correr rédea solta, aquela tendência, não é inteligência emocional. O que precisamos ter? Uma valoração da conveniência ou não, da adequação. Então, essa aparência de bem ou mal, o desejo ou repulso e sentir uma determinada emoção, pois, olha, não tem nenhuma conotação moral. O que nós precisamos saber se aquilo é conveniente ou não. Por isso é preciso um juízo prático, prudencial, valorar se nós devemos instigar ou crescer nessa emoção, porque ela vale a pena, estamos muito entusiasmados e é por uma coisa boa, então aquilo ajuda a atingir as nossas metas. Então, nesse encaminhamento, aparência de bem ou de mal, o desejo ou repulsa, a aparição das emoções internas e a valoração, na valoração eu vou definir aquilo que é mais adequado. Em vez de simplesmente reagir, nós temos que agir. Agir é a tomada da ação através da inteligência, da vontade, saber aquilo que eu quero, valorar de acordo com os princípios, valores e conveniência para tirar o melhor daquela situação ou naquele momento. Então, as emoções, nós podemos dizer que são alterações da nossa sensibilidade dentro dessa realidade externa e a consequente atração ou repulsa. Portanto, essa alteração é simplesmente sentir, é connatural. O que nós temos é que orientar tudo isso, governar, como nós dizíamos, a nossa sensibilidade e as nossas emoções. Dessas duas possíveis reações diante da realidade, desejo ou repulsa, nascem sentimentos ou emoções. Vamos detalhar um pouquinho no aspecto sensível do prazer e desprazer, e na parte, vamos dizer assim, daquelas dificuldades mais árduas, ou difíceis que ocorrem no dia a dia. Então, na sequência, no próximo vídeo, nós trataremos desse detalhamento das nossas reações diante de gostos e desgostos, satisfações ou insatisfações, e como é que nós podemos administrar melhor isso, e também nesse próximo vídeo, na aula número 3, que nós vamos ver a seguir, as nossas reações
de emoções em relação à raiva, à ira, cólera ou desânimo, tristeza, desalento. Muito obrigado, pessoal. Então, vamos para frente na nossa avaliação sobre a inteligência emocional.